vocês na aula. Eu vou disponibilizar o material aqui, tá? De revisão, mas repito para vocês, estudem pelo caderno e pelo livro, tá, gente? Módulo 1 e 2 ali e todo o conteúdo que foi passado ali para a gente poder fazer a nossa prova. O modelo, como eu falei, serão questões de múltipla escolha e 10 questões, tá bom? Então aqui vocês vão ter a explicação, né, que eu dei na aula anteriormente, para que vocês possam voltar aqui e verificar sobre predicado, verbo, nominal, sobre os tipos de sujeito, tá? Para que vocês possam fazer lá a revisão de vocês. Então, tem ali, o sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Para identificar o sujeito é necessário o quê? Buscar o termo sobre o qual ele diz alguma coisa, né? Verifica se esse termo pode ser substituído por um pronome pessoal, do caso reto, e se ele concorda com o verbo. E esse termo pode praticar ou sofrer ação expressa na oração. Entretanto, existem também orações sem sujeito, como nós vamos ver e já vimos, né, anteriormente. Aqui vocês têm a classificação dos tipos de sujeito e alguns exemplos, né, de como identificar o sujeito. Bom, eu sei que é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa, né? E pode ser substituído por pronome pessoal do caso reto, concorda com o verbo. Aí vocês têm o exemplo da frase que eu dei para vocês na aula de mais cedo, Glauber Rocha, o cineasta brasileiro mais famoso, e aqui toda a explicação, né? Para identificar esse sujeito, devemos fazer o seguinte, determinar o termo sobre o qual ele se declara alguma coisa. Para isso é preciso identificar o quê? A declaração, né? Que no caso é o quê? É o cineasta brasileiro mais famoso. E quem é o cineasta brasileiro mais famoso? A resposta é o meu sujeito, Glauber Rocha. Aqui eu verifico se o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Aqui no caso ele, né, é o cineasta mais famoso. Então, conferir se o sujeito concorda com o verbo né, flexionado ali na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, pronome que nesse exemplo pode substituir o sujeito sim. Então, depois de feito isso, né, eu tenho certeza de quem é o meu sujeito ali, o sujeito da oração. Além disso, o sujeito possui núcleo, né? Que é o quê? A palavra central, é a palavra essencial, ela é indispensável, né? É de extrema importância na constituição ali do sujeito da oração. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Como passei anteriormente. Exemplos de sujeito simples, sujeito composto, que são aqueles que apresentam 2 ou mais núcleos, né? O implícito, que ele pode ser chamado também de elíptico, desinencial ou oculto, tá? Mas é o sujeito implícito, que vocês sabem que eu consigo determiná-lo aqui pela minha desinência verbal, pela minha terminação verbal. Ele é diferente do indeterminado, que não pode ser identificado. Vocês têm alguns exemplos aqui também. E a oração sem sujeito, né? Ou sujeito inexistente, que é a oração com verbo que indica o quê? Fenômeno da natureza, por exemplo, e vocês têm os outros casos aqui. Tem o caso do verbo haver também, no sentido de existir. Vocês têm aqui toda uma listagem ali de exemplos. Aí o predicado nominal, que é o predicado composto, como o próprio nome sugere, que eu sempre falo para vocês, por um verbo e por um nome. Tem alguns exemplos ali como identificá-los. O predicativo do sujeito, que é o termo da oração que complementa, né? Ele vai caracterizar o sujeito. Verifiquem os exemplos. A função desse predicativo do sujeito, quando que ela pode ser desempenhada pelo quê? O que pode desempenhar esse papel? O adjetivo ou uma locução adjetiva, exemplos, um substantivo, um pronome, um numeral, uma oração substantiva predicativa. Aí o predicativo do sujeito e a relação com verbos de ligação, vocês têm também aqui uma explicação e exemplos, como eu já mencionei, né, na aula anterior. Gente, então aqui esse material é um material complementar, tá? Para que vocês possam, como o nome sugere, para complementar os estudos de vocês, tá? Módulo 1 e 2, então, vocês prestem bastante atenção ali nas características do conto, tá? As principais características do conto e a parte gramatical ali nos tipos de sujeito, a classificação desse tipo de sujeito, os principais casos de oração sem sujeito. Pode aparecer algo ali sobre oração sem sujeito também na tirinha, os usos dessas orações sem sujeito, ok?
complemento nominal, né? Vai aparecer também o predicativo do objeto. E pode aparecer algo também, gente, sobre o emprego do H e do A, tá? Que vocês encontram aqui no livro de vocês, na página 44. Tá? Uma explicaçãozinha ali, né? Para diferenciar, por exemplo, quando o meu A é artigo, quando o meu A é preposição, né, em determinada oração, ok? Gente, então, esse é o material complementar para que vocês estudem, né? É uma revisão para que vocês façam uma boa prova. Vocês têm também todos os vídeos anteriores, se vocês entrarem lá no YouTube, vocês conseguem verificar, procurar lá, vocês acham os vídeos que falamos sobre esses assuntos, que são vários, né? E então, e acompanhem aqui os estudos, né, e as explicações pelo livro didático e também pelo material que eu passei para vocês quando ainda estávamos em sala, lá no primeiro bimestre, tá? As atividades, eu lembro que eu passei vários exercícios também e explicações que vocês devem ter no caderno, ok? Então, gente, é isso.